Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estejam em paz, tudo tranquilo, enfim. Dando continuidade aos nossos conteúdos, né? Como vocês já sabem, a semana passada eu dei uma pequena parada no que a gente já vinha trabalhando no assunto, para dar uma ênfase na questão da consciência, né? A consciência social, a consciência negra, e como ela deve ser posta todos os dias, diariamente, no nosso cotidiano, né? A valorização da cultura afro, da culinária, das danças, das crenças, né, dos costumes, das religiosidades, enfim. Então, retornando ao nosso conteúdo, né, que a gente vem trabalhando, a Guerra Fria, hoje a gente vai dar ênfase também ao que foi a Guerra Fria no sentido de uma corrida espacial e tecnológica. Tranquilo? Vocês vão perceber que, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, né, que vai encerrar em 1945, vai começar uma nova guerra, que vocês já sabem, que eu já expliquei para vocês aqui, chamada de Guerra Fria, tá? E, posteriormente, até 1991, a Guerra Fria vai se desenvolver e ela vai percorrer múltiplos caminhos. Não é somente uma guerra de conflito ideológico, tá? Mas também uma guerra espacial. Professor, como uma guerra espacial? Existe uma guerra no espaço? De certo modo, sim. Por exemplo, uma guerra de quem chegou à Lua primeiro, quem chegaria à Lua primeiro. Então, vocês vão colocar no capítulo 7, página 160, página 64, tá? Fique tranquilo, fique em paz. E que em breve a gente irá retornar para a sala de aula e a gente vai dialogar com vocês, cada quem com seus professores de história, sobre aí como vai ficar as atividades, as videoaulas, enfim, né? Os professores no retornar da sala, iremos dialogar com vocês. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar tirando quaisquer dúvida, questionamento, comentário. Pessoal, não esqueçam de fazer atividade. Está logo aqui abaixo no linkzinho, o link azul. Você clica e automaticamente já vai te direcionar para uma outra página. Você vai responder apenas 2 perguntinhas básicas. Tranquilo? E aí, os seus professores de história vão ter acesso à sua resposta, como você respondeu e como você entendeu o próprio conteúdo, tá? Então, vamos lá? Vamos. Primeiro, apenas retornando o que a gente já explanou aqui para vocês. O que é uma guerra? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, que foi quando em 1945, e a extinção da União Soviética. Que extinção, né? Que se tornou posteriormente a isso a Rússia. Acaba a União Soviética, se encerra aí a Guerra Fria, mas que de certo modo seus requisitos, né, suas ramificações já se perpetua, por exemplo, nos dias atuais, entre um conflito entre o capitalismo de um lado e o comunismo de outro. Então, isso de certo modo ainda é influência, ainda é legado da Guerra Fria, tá? Então, como vocês já sabem, a Guerra Fria foi um conflito ideológico e estratégico, uma disputa, não houve conflito direto, né? Não houve aí o contato físico, mas, sobretudo, uma corrida para os países que melhor se desenvolveram, para os países que melhor se avançaram, que era os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é atualmente a Rússia. Se inicia em 1945 e vai até 1991. Nesse período aí, o Brasil ele tem uma participação, tá, pessoal? Tem uma participação. Inclusive, o golpe de 1964, lá da ditadura militar, teve influência aí dessa questão da Guerra Fria, né? Onde os Estados Unidos vai apoiar, né, os militares daqui do Brasil a proclamar o golpe em 1964. É quando João Goulart ele vai ser deportado, né, para, se não estou enganado, para a Venezuela, perdão, para o México, ele vai ser deportado para o México. E aí, quando se instala lá em 1974, a ditadura militar, e o Brasil, nesse período aí, vai ficar governado por militares. E nesse período,
vai ocorrer diversas transformações, diversas mudanças, censura e tantas outras coisas que vocês já sabem. Mas para não perder o foco, vamos aqui. O que de fato ocorreu na Guerra Fria? O que foi a corrida armamentista? Então, a Guerra Fria foi uma rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, a Rússia, tá? Então, vai surgir aí, depois da Segunda Guerra, um novo mundo. Esse novo mundo vai ficar conhecido como o Terceiro Mundo. O Terceiro Mundo, que é justamente o pós-guerra. O mundo passa por grandes transformações econômicas e tecnológicas nessas últimas décadas. O avanço das comunicações com a internet, meios de transporte, medicamentos e etc. Na medida em que a tecnologia e a ciência avança, a sociedade muda o seu comportamento. Isso é fato. Muda coisa, muita coisa ainda vai mudar. A globalização é o intercâmbio econômico, financeiro, científico, cultural, comercial, religioso, filosófico entre as nações do globo. O que é que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que com o surgimento desse novo mundo, dessa divisão mundial, entre de um lado capitalismo e de um lado comunismo, a globalização, né, e o avanço da tecnologia é o que vai, de certo modo, interligar uma determinada região à outra, por meio da comunicação. E esse intercâmbio vai facilitar também para as transformações econômicas, para as transformações científicas. E qual é a base dessas transformações? A globalização. A globalização, de certo modo, vai unir, teoricamente, o mundo comunista com o mundo capitalista, vai unir o terceiro mundo. Então, a base do terceiro mundo é a globalização e o avanço da tecnologia. Com o fim da Guerra Mundial, teve início, né, a um conflito que colocava os dois países avançados tecnologicamente e militarmente em um conflito chamado de Guerra Fria. Sendo assim, travou-se um conflito marcado pela propaganda das conquistas e dos avanços. Um deles foi a exploração espacial. O auge das conquistas espaciais aconteceu entre 1957 a 1975, envolvendo grandes esforços para justificar a superioridade tecnológica e ideológica de cada parte. Pelo fato de não haver nenhum conflito direto, né, ambos os países passaram a investir em tecnologia. Então, esse processo de investimento acabou gerando uma corrida armamentista e uma corrida espacial. Essa corrida espacial não era basicamente quem era o país que iria chegar na Lua primeiro. Não. O objetivo, o verdadeiro objetivo dessa corrida espacial era justamente o quê? Qual o país que chegar na Lua primeiro é o que detona e é o que detém mais poder tecnológico, mais poder financeiro de investir em uma determinada pesquisa. Imagine aí, pessoal, lá na década de 1950, um país chegar à Lua. Né? Imagina a representação. Claro que os outros países automaticamente iriam perceber que aquele país que chegou na Lua, de fato, possui um grande poder, né? E automaticamente ganharia o respeito, assim como todos. O respeito e admiração, assim como todos. Então, o país que chegasse à Lua, que estava nessa disputa, a Rússia, que é a União Soviética, e os Estados Unidos, que representaria também, de certo modo, um poder, representaria também a questão econômica, a força tecnológica daquele determinado país. Então, começar aí um processo de pesquisa de investimento espacial. Tanto os Estados Unidos como a Rússia passaram a investir de forma bem intensa em pesquisas que pudessem, de fato, levar o homem à Lua. Né? E essa disputa, havia essa rivalidade mesmo. Quem vai pisar na Lua primeiro? O homem representando os Estados Unidos ou o homem representando a Rússia? Então, vai surgir uma superioridade tecnológica. O país que chegar primeiro lá na Lua vai ter uma representação de alta tecnologia naquele contexto. Hoje, que é algo mais frequente, né, está sempre satélite na zona espacial. Inclusive, já descobriram que lá na Lua possui alguns requisitos de água, enfim. Então, hoje é algo mais
comum, algo natural, mas naquele período era uma grande descoberta. O homem sair da Terra, viajar pelo espaço e pisar na Lua. Então, de certo modo, gerou uma corrida fora da Terra. Essa corrida fora da Terra, né, durante a Guerra Fria também, houve uma rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 57, a URSS, que é a Rússia, lançou o primeiro satélite artificial, Sputnik. Em 1961, os soviéticos, que eram os russos, lançaram a nave espacial Voskhod-1, tripulada por Yuri Gagarin, o primeiro homem a fazer um voo orbital em torno da Terra. Então, ele vai dar uma volta em torno da Terra. Isso vai mostrar o poder da Rússia. Mas vocês pensam que os Estados Unidos ficaram para trás? Foi? Não, pelo contrário. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos enviou à Lua a nave Apollo 11, o que acabou consagrando Neil Armstrong como o primeiro homem a pisar na Lua. Veja, a Rússia teve uma conquista. Qual foi a conquista da Rússia? De viajar o entorno do planeta Terra. Isso aí em 2 horas, pessoal, né? Se eu não estou enganado, foi 1 hora e 58 minutos. Né? Não. Foi, na verdade, algumas horas, tá? E isso vai consagrar a Rússia, porque ela fez ali o contorno, né? Juntamente com a nave Voskhod, tripulada por Yuri, o primeiro homem a fazer um voo orbital em torno da Terra. Mas os Estados Unidos, né, não queria ficar para trás diante disso, né, como a Rússia tinha mostrado poder, elevou o homem na Lua em 1961. Né? Isso aí é resultado de conflitos, pessoal, né? Disputa, olha, se a Rússia pode, eles também podem. Vamos investir. Aí passaram o investimento. Então, o primeiro homem a pisar na Lua, ele é americano. Essa primeira imagem aí, pessoal, reflete muito bem isso. O primeiro homem a pisar na Lua e a bandeira de quem? Dos Estados Unidos na Lua, tá? Posteriormente, a Rússia também consegue enviar o homem à Lua. Mas são 2 conquistas no seio científico e tecnológico, né? A volta em torno da Terra e também o homem pisar a Lua, que agora se torna algo mais comum, de certo modo. Então, veja aí essa imagem, né? É uma representação da disputa de uma corrida espacial. Quem chegaria primeiro? Quem mostraria poder? Quem tinha capacidade primeiro de chegar à Lua? Então, a corrida espacial, os Estados Unidos disputavam o poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, foguetes. Né? Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar o homem à Lua. Então, um país preparava o foguete em si, aquele instrumento para chegar à Lua. Já outro país, né, preparava um foguete que o homem pudesse estar dentro do foguete e pisar na Lua. E quais são os principais fatos? Né? Em 1957, a Rússia manda o primeiro satélite artificial no espaço, né, com um ser vivo, a Laika. E em 58, os Estados Unidos explorem, né, em Estados Unidos. Aí vem em 1961, o homem no espaço, né, a questão da volta. Em 69, a chegada do homem à Lua, né, que é o Apollo 11, né, a nave não, perdão, o satélite, tá? Aliás, é a nave mesmo, né? Mas aí a corrida, pessoal, ela não é somente tecnológica no sentido do espacial, mas também existia uma corrida armamentista. Essa disputa, por isso que se chama Guerra Fria, porque era uma guerra, mas uma guerra sem conflitos, a nível de armas e de corridas espaciais. Isso daqui, esse quadro aqui, pessoal, reflete justamente a capacidade dos países. Aqui são corrida armamentista, o país que produzia a melhor arma atômica, a melhor bomba atômica, que eram as orgias, aliás, as ogivas, né, as ogias liberais nucleares, que têm capacidade suficiente aí de detonar uma boa área territorial, né, do inimigo. Então, vamos aqui. Os primeiros dados nós temos aqui quem, pessoal? Os Estados Unidos, tá? Em 1950, vai ter quantas ogivas? 350.
Olhe, veja a diferença apenas de 10 anos, de 1950 a 1960, olhe, vejam, 18.700 de 350, depois passa para 22.500. Aí, abaixo, ogivas nucleares, a Rússia, ela vai começar, enquanto os Estados Unidos, em 1950, tinha 350, a Rússia tinha apenas 5. Quando chega em 1960, enquanto os Estados Unidos tinham 18.700, a Rússia tinha 1.700. Depois, já em 1889, já no final da Guerra Fria, a Rússia passa na quantidade de bombas nucleares, de ogivas nucleares, com 32 mil, enquanto os Estados Unidos, 22.500. Então, hoje, se tratando de bombas, né, como por exemplo a de Hiroshima e Nagasaki, que foi jogada lá no Japão pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, hoje os dois maiores polos que possuem bombas nucleares são Rússia e Estados Unidos. Rússia é um país que auto se intitula comunista e os Estados Unidos que auto se intitula como capitalista. Existe essa rivalidade econômica, essa rivalidade política entre esses dois países. Vocês já pararam para imaginar se esses dois países entrarem em conflito, em guerra? Automaticamente o mundo será desestilado. O mundo será basicamente destruído, porque eles têm força suficiente para detonar basicamente um continente inteiro. Mas vocês sabem que quando é guerra, formam-se as alianças, então um país acaba apoiando o outro. Então, de certo modo, este poder está, resultado da Guerra Fria está, tanto com os Estados Unidos, como da Rússia, como o Japão também, como a Inglaterra, enfim, e outros países, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que acabam se encaixando aí nesse contexto. E aí, o que gerou o fim da Guerra Fria, né? A queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é o símbolo do fim da Guerra Fria, né? O símbolo da Guerra Fria e do mundo bipolar. Que mundo bipolar é esse? Porque o mundo está dividido em dois, bipolar, dois polos. De um lado, comunismo e do lado, socialismo. De um lado, perdão, comunismo e do outro lado, capitalismo. Construído após a Segunda Guerra, quando a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação em 2 países, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Visava conter a fuga de alemães orientais para o lado capitalista. Eita, para você não entender. É o seguinte, pessoal, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 ocupações e em 2 países, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. No meio dessas 2 Alemanhas foi construído um muro. Esse muro ficou conhecido como Muro de Berlim, que era a capital da Alemanha. A Alemanha, né, de um lado, era a Alemanha Ocidental, ela era capitalista, né, era a favor dos Estados Unidos, aderia ao sistema capitalista dos Estados Unidos, e do outro lado, a Alemanha Oriental, que aderia ao comunismo da Rússia. E esse muro tinha como objetivo conter a fuga de alemães orientais para o lado capitalista. Então, foi construído para conter a fuga. Quem é capitalista permanece capitalista, quem é comunista permanece comunista. A sua queda simbolizou, com a queda desse muro, simbolizou o fim da Guerra Fria, o colapso da URSS, que é a União da República Socialista Soviética, e o fim do socialismo no leste do europeu. Então, vocês conseguem perceber, pessoal, aqui como foi a questão da rivalidade política, econômica, social e tecnológica. Através da Guerra Fria, a tecnologia cresceu, seja na questão da medicina, seja na questão científica, seja na questão espacial. Depois da Guerra Fria, teve diversas consequências positivas, mas também teve diversas consequências negativas, porque os países passaram a ter poder bélico. Em caso de guerra, o mundo entra em catástrofe social, porque os países produziram muitas bombas nucleares, tá? E o Brasil, ele não produziu bombas nucleares, porque o foco nesse contexto aí era justamente lá na Europa e no Oriente. Na Europa e na Ásia, né? Também tem a presença ali a presença do Japão. Então, a nossa aula aqui já está encerrando. E eu quero, pessoal, aqui lançar essa reflexão diante de tantos os casos
que vem ocorrendo aqui a nível de Brasil, né? Que não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. A palavra escravo significa uma pessoa que se aceitou a conviver naquela condição, aceitou a ser escravo. E a palavra escravizado, pessoal, significa que aquela pessoa foi forçada a conviver naquela situação por meio de castigo físico ou de castigos psicológicos. Então, diga não ao racismo, faça uma atividade, vamos combater o racismo diariamente. Eu, enquanto professor, vocês, enquanto alunos, enquanto seres humanos, enquanto sujeitos, né, críticos e reflexivos de nossa própria realidade. Então, o racismo ele existe sim, ele deve ser combatido diariamente. Não esqueçam de fazer atividades que está logo aqui abaixo, comentem o que vocês acharam da aula. E não esqueçam, galerinha, não esqueçam, tá? Que é muito importante a participação de todos vocês. Do mais, até a próxima aula e muito obrigado pelo carinho e a atenção de todos. Valeu!